paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a primeira lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa, que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Meus irmãos, estamos contentes, né? Estamos indo para um próximo trimestre e essa lição que nós vamos estar tratando nesses dias, as parábolas de Jesus são vivas. A partir agora desses 3 meses, cada aula, cada pré-aula e cada lição, vamos tratar aqui de algumas parábolas diferentes contadas pelo nosso Mestre Jesus. A maioria delas, quando nós falamos de parábola na Bíblia Sagrada, muitas delas são relatadas, são contadas por Jesus Cristo e nós louvamos a Deus, pelo privilégio que Deus nos dá de esmiuçar, de entender, de se aprofundar em cada uma delas e ver a verdade espiritual e, ao mesmo tempo, a edificação que isso nos traz, que Deus tem para as nossas vidas através de cada parábola contada por Jesus. Vamos então para essa lição de hoje que tem como tema Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Então nós vamos observar que essa primeira lição ela é um pouco mais tranquila, um pouco mais rápida, porque nós não vamos adentrar exatamente na questão da parábola e qual parábola em si, mas sim sobre o significado de parábola, que a gente vai observar que ele é um pouco mais técnico, mas é importante você esclarecer aos seus alunos, peça uma estratégia a Deus para que você venha esclarecer e explicar a respeito do que é parábola de uma forma que eles possam compreender e seja uma aula também que sirva para a edificação. A mensagem, Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17. Então os discípulos chegaram, Mateus 13, 10, perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Objetivos dessa aula: definir a palavra parábola, entender como as parábolas devem ser interpretadas e refletir sobre as respostas que as parábolas exigem de nós. Então a gente vai observar o significado da parábola, trazer aqui a importância de nós interpretarmos da forma correta as parábolas e também entender que ela tem um propósito e esse propósito exige uma resposta do ouvinte da mesma, Então as parábolas elas não são contadas apenas como mais uma historinha, não, mas elas têm um propósito, uma mensagem, uma verdade espiritual e a gente vai observar isso daqui para frente. Vamos descobrir, você gosta de ler ou ouvir histórias? Jesus contava muitas parábolas, ou seja, ele contava histórias para ensinar ao povo e aos discípulos sobre as Escrituras. Na aula de hoje teremos a oportunidade de conhecer melhor esse método, essa forma de ensino tão utilizada por Jesus. Além disso, refletimos sobre algumas dicas de como interpretar parábolas adequadamente e veremos o tipo de resposta e que essas histórias esperam daqueles que as ouvem. Vamos então na lição para nós compreendermos um pouco sobre o assunto. Tópico 1, parábolas, histórias com propósito. Então aqui a gente vê que as parábolas elas não foram lançadas ao vento, não, mas para cada parábola que Jesus contou, ela tinha um propósito específico para um local específico e que eram tão importantes que entraram dentro do cânon bíblico. Foram relatados pelos discípulos, foram relatados por Mateus, Marcos, Lucas, João e depois entra dentro do cânon sagrado como palavra inspirada de Deus. Então não foram apenas histórias que Jesus estava contando para entreter os seus ouvintes, não, eram histórias com sentido, significado espiritual e que trazia mudança para aqueles que conseguiam compreender e entender o que estava sendo relatado e contado por Jesus. Então, primeiro ponto aqui, parábolas, histórias com propósito. A palavra parábola, ela é composta de 2 vocábulos gregos, para e balém ou balu, que significa lançar ou colocar ao lado de, colocar ao lado. Então nós conseguimos entender aqui
que a parábola ela coloca algo ao lado de outra coisa a fim de comparar ou de mostrar a semelhança entre essas duas coisas que estão uma ao lado da outra. Jesus, ele falava muito por parábolas durante o tempo que esteve entre nós. Digamos assim, ele pegava um evento comum da sua época, ele pegava um acontecimento comum, podia ser cultural, podia ser emprego, um hábito, algo do sentido material, colocava ao lado de outro significado mais espiritual e ele também trazia uma aplicação espiritual para a sua mensagem e para o seu recado. Então a parábola ela fazia essa comparação. Ela pegava algo que estava na boca do povo, que o povo entendia, que o povo compreendia. De repente, sobre semeadura, sobre esse assunto. A gente vai observar também Paulo lá na frente falando sobre os atletas e sobre o esporte, e ele vai colocar aquilo que estava no entendimento do povo e ao lado Jesus vai colocar um sentido espiritual e uma aplicação espiritual para que o povo conseguisse entender de uma forma mais clara. Até fugindo um pouco aqui, a gente vai observar lá em Corinto, por exemplo, que dentro da cidade ali de Corinto existia os jogos istmicos, em que eram realizados de forma anualmente e que nesses jogos era muito comum, né, a prática do esporte, de luta, de corrida. Por isso que quando Paulo vai falar com a igreja de Corinto, ele vai utilizar muito esses termos de combati o bom combate, guardei a carreira, né? Até vai ter uma passagem dedicada aos atletas cristãos. E tudo isso porque o povo tinha uma identificação com esses termos e essa palavra, e Paulo se utilizava disso e trazia um sentido espiritual do qual o povo conseguia compreender. Alguns sim, outros não, outros pensavam, meu Deus, mas o que é isso? Mas a igreja de Jesus Cristo naquele local, que estava naquele meio, compreendia aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Então, com relação de parábolas, ela obriga o leitor a fazer uma obrigação um pouco mais expositiva para entendê-las. Claro que a gente vai observar que a Bíblia Sagrada inteira demanda isso, mas as parábolas elas exigem um pouco mais do seu leitor para compreender o que está sendo escrito. Diferente de uma passagem histórica que é muito clara e objetiva em sua história, propósito e objetivo, as parábolas, por serem comparações figurativas, elas exigem uma atenção mais demasiada do seu leitor. Só sabe quem é a dracma perdida quem busca. Se você falar com uma pessoa que não conhece a história e perguntar a ele quem é a dracma perdida, não vai saber, né? Só sabe quem é o semeador que saiu para semear estudando, buscando a palavra de Deus. Só sabe quem é as 10 virgens quem se aprofundar realmente naquela história. E se ler por cima, às vezes também não vai conseguir compreender. Precisa se aprofundar naquilo que está escrito. Então há quem diga que a intenção de Jesus de falar por parábolas era esclarecer os mistérios do reino de Deus, mas ao mesmo tempo ainda ocultá-los para os cegos de espírito. E sempre trazendo uma verdade espiritual que o homem que vive somente pela carne, ele não consegue compreender. Mas aquele que vive direcionado pelo Espírito, aquele que busca entender, ele encontra esclarecimento e resposta. 1.1 aqui. Estrutura da parábola. E aqui, meus irmãos, antes da gente entrar nesse termo, eu quero recomendar um livro aqui. Esse livro eu peguei no ITEC, né, no nosso Instituto Teológico aqui de Criciúma, que é muito bom, o pastor Elienay Cabral, muito conhecido em nosso meio pentecostal, Assembleia de Deus, que tem como tema as parábolas de Jesus. Nesse livro aqui, boa parte da minha aula eu peguei inspirada nesse livro do pastor Elienay Cabral, que você também pode estar pegando para a sua edificação, tem ali na internet, você pode estar fazendo a compra, ou você que é de Criciúma, de repente aluno do ITEC, pode chegar lá na biblioteca, fazer ali um cadastro rápido e pegar com nós esse livro, mas nós vamos observar aqui, provavelmente eu vou estar utilizando eles nas próximas aulas também, porque traz também uma aprofundação em cima de cada parábola bíblica relatada por Jesus Cristo. Então, recomendação de hoje, vou botar lá para o povo ver melhor,
Parábolas de Jesus, advertências para os dias de hoje, do pastor Elienay Cabral. Livro muito importante para a sua edificação, ainda mais agora nesse trimestre. Vamos lá então agora, retomando, meus irmãos. Segundo este livro, pastor Elienay Cabral, a parábola ela se compõe em 3 partes e está lá na tela: ocasião, narração e aplicação espiritual. Ocasião: Jesus ele explorava algum evento especial da antiguidade que estava acontecendo naquele momento e que tinha relevância com a ocasião em que ele estava falando com o povo, ou a oportunidade que ele tinha para ministrar e o povo estava atentamente ouvindo aquilo que ele tinha para dizer. E ali, dentro da ocasião, era levado em alta conta fatores locais, culturais, sociais, que geravam uma identificação do ouvinte com a mensagem que estava sendo ministrada. Outro ponto a ser destacado dentro da parábola e que compõe ela, a narração. Geralmente, claro, a parábola ela se relacionava com o reino dos céus, visto que o seu propósito final era finalizar com a aplicação espiritual. Mas a gente vai observar que durante a narração, Jesus contava uma história narrada e isso fazia com que a parábola ela tivesse a aceitação dos seus ouvintes, que se identificavam com o que estava sendo dito. Jesus, dotado de um supremo intelecto, imagina o próprio Deus encarnado, a inteligência que não tinha Jesus Cristo, o ser mais inteligente que já pisou nessa terra, Deus Criador, aquele que estava no princípio. Imagina ele discursando para o povo e relatando as parábolas, que expressava beleza, desenvolvimento, estética, a beleza, o belo, não tem? E a atração que mantinha o povo atento e com os olhos fitos e fixos naquilo que ele estava contando e dizendo. E por último, e mais importante, a aplicação espiritual. A aplicação espiritual é a essência e o objetivo final do ensino de Jesus. A parábola era um método para chegar no que realmente importava. A parábola, a narração de Jesus mantinha o povo atento para chegar no objetivo final, que era a aplicação espiritual e a aplicação do reino de Deus, em muitos dos casos, que traz uma transformação de vida e uma confrontação para o ouvinte da mensagem. Quantas vezes nós já não ouvimos em nossos cultos ministrações de parábolas? Da mesma forma como Jesus pregou, e isso deve ser lembrado por nós, a importância de nós vermos e ministrarmos também as mensagens que Jesus pregou e quantas almas não foram salvas através dessas ministrações. Mas para isso é importante e necessário em cada mensagem a aplicação espiritual para que o povo venha se identificar, ser convencido e crer no Evangelho. Então, a ocasião era atraente e identificável, a narração contada com autoridade divina mantinha presa a atenção do povo e a aplicação espiritual gerava transformação espiritual e, através do ensino, o crescimento espiritual para o povo de Deus. Tópico 2, parábolas, histórias que precisam de interpretação. Meus irmãos, uma das leis primordiais para uma interpretação de texto, e isso é sagrado dentro da literatura, é sagrado dentro de qualquer estudo secular e também deve ser essencial dentro da palavra de Deus. Contexto. Tanto na literatura quanto secular, quanto na literatura sagrada, dentro da palavra de Deus, o contexto deve ser literalmente, essencialmente, de forma primordial, levado a sério pelos seus leitores. Muitas pessoas têm caído em heresias e também em mentiras de falsos profetas que abandonam o contexto daquilo que está escrito, abstendo-se, pegando para si somente o texto, o versículo que interessa, desvirtuando a palavra de Deus para enganar o povo. Mas nós, povo de Deus, o povo do livro, como os bereanos que estamos agarrados na palavra de Deus, nós não nos largamos do contexto daquilo que está escrito e nos mantemos firmes lá. Então,
O contexto cultural e histórico, ele podia facilitar a compreensão do ensino da parábola e entender o porquê ela estava sendo dita e que sentido que ela estava trazendo para aquele momento. Então, o contexto, ele pode ser alguma questão histórica que obrigou Jesus a contar uma parábola, pode ser uma questão local para esclarecer a verdade do seu tempo. Então, qualquer texto bíblico que a gente for ler, e a parábola também, é necessário nós fazermos uma análise histórica, onde é que Jesus estava, em que local Jesus estava, qual era a cidade que Jesus estava, quais acontecimentos antecederam aquele momento, o que sucedeu aquele momento. Isso que é importante até se você vai ministrar, por exemplo, um capítulo 5, você lê o capítulo 4, lê o capítulo 6, vê o que antecede, vê o que sucede. E é isso tudo, toda a visão do contexto histórico, local, social, antes e depois, vai iluminar, vai servir como uma luz para o intérprete sobre o que Jesus queria dizer, sobre o que Jesus queria ensinar quando ele estava contando aquela parábola. E isso também é essencial para a nossa explicação. Então, o contexto ele é essencial e nós devemos estar agarrados a ele. Próximo ponto aqui a destacar, o princípio teológico. Parábolas, elas não estabelecem doutrina. As parábolas, elas não têm a finalidade de estabelecer doutrina ou teologia, mas elas visam ali confirmar algum elemento teológico contido numa parábola. Elas servem para uma confirmação. A gente vai ver que ela tem um eixo principal, mas elas não servem para o estabelecimento de doutrina. Não deve ser confundido com isso, também segundo o pastor Elienay Cabral. Meus irmãos, cuidado com a exegese em parábolas, né? Se a exegese ela vem de extrair do texto que está nele, a exegese vem de colocar no texto o que não está nele. Então é algo que nós devemos ter cuidado. Está na tela a diferenciação, espero que você tenha entendido. Então, alguns pregadores, eles se preocupam tanto com os detalhes irrelevantes de uma parábola que acabam produzindo ali interpretações do contexto, fora do contexto que Jesus realmente estava querendo dizer enquanto ensinava. Você está vendo ali na tela uma bicicleta, né? E como vai dizer, e eu peguei bastante referência, vou ser bem sincero, do pastor Elienay Cabral, que uma parábola ela é como uma roda de bicicleta, se você observar ali, com seus raios devidamente dispostos para dar a segurança e o equilíbrio, a manter realmente o ciclista de pé. Mas não são os raios o elemento mais importante, e sim ali a verdade central, o eixo central. A lição principal da parábola. Toda parábola ela vai trazer uma lição principal que seria como o eixo principal dela. Então os raios eles representam os detalhes secundários, porém o eixo central é o que importa em primeiro lugar e que deve ser levado de forma mais séria pelo aquele que vai ministrar a respeito de uma parábola de Jesus. A parábola, normalmente, ela ensina uma só verdade central. Por exemplo, quando nós pegamos a história do filho pródigo, o eixo central da mensagem é o amor do pai. O eixo central da mensagem é a graça, o amor, a compaixão do pai que espera de braços abertos o seu filho rebelde, que havia virado as costas para ele. Mas aí tem pregador que parece que se esquece disso e que muitas vezes fica tão preso em ministrar sobre as bolotas que os porcos comiam e que acabam esquecendo de relatar sobre o amor do pai, o ensino principal da parábola. Há muitas mensagens em que nós esquecemos o foco principal daquilo que Jesus estava dizendo quando ele contou uma parábola. E nós não podemos nos prender somente a massacrar o filho pródigo que abandonou a casa, que virou as costas para Deus e que comeu as bolotas do porco. Nós temos que lembrar também de relatar, de contar, de trazer também a esperança, que é o pai de braços abertos esperando o retorno do seu filho. Então, meus irmãos, isso é importantíssimo dentro de parábolas. Existem ali os raios, que são os acontecimentos secundários de uma parábola, mas os raios estão voltados para o eixo principal,
que é a verdade que não pode ser desvinculada da mensagem enquanto nós falarmos e contarmos das parábolas de Jesus daqui para frente nessa lição. Nós vamos nos prender ao eixo principal, à mensagem principal. E por último, tópico 3, parábolas, histórias que exigem uma resposta. Então, meus irmãos, para finalizar aqui, as parábolas elas têm um caráter transformador e um chamado para salvação. Então, quando nós contamos ou quando nós vemos as parábolas de Jesus, elas tinham esse chamado salvífico para que seu ouvinte ouvisse a mensagem e desejasse ou fosse confrontado ao ponto de desejar uma mudança de vida. Não era em vão, né? Quando Jesus estava ministrando, por exemplo, a parábola das 10 virgens, o objetivo era realmente fazer o ouvinte se questionar se as lamparinas estavam acesas. Quando é relatado a parábola do filho pródigo, o objetivo era o ouvinte perguntar se ele estava nos braços do pai. Quando a parábola da dracma perdida, o objetivo era realmente fazer com que o ouvinte se perguntasse em que lugar ele estava. Podia até estar dentro da casa, mas estava perdida e era necessário se reencontrar. Então nós observamos que as parábolas elas vão trazer esse objetivo, esse confronto, esse convencimento, mas que exige também uma resposta do seu ouvinte. Quando o ouvinte consegue pegar a aplicação espiritual da parábola e também aplicar em sua vida, ele é transformado pela palavra de Deus. E isso é essencial. Então, o propósito de Jesus de ministrar por parábolas, além de esclarecer os mistérios do reino de Deus e ensinar, também foi gerar ou trazer salvação de almas para o reino de Deus. As parábolas são como um dos alicerces, como uma daquelas que estão sendo ferramentas dadas por Deus para o crescimento do seu reino eterno. Para nós finalizarmos então a aula de hoje, conclusão, sinta-se hoje desafiado a ouvir e a aplicar as palavras de Jesus em sua vida diária. Seja um discípulo dedicado do Senhor em casa, no trato com seus familiares, na escola, na relação com seus colegas e professores, nas redes sociais e principalmente na igreja. Abra o seu coração para aprender mais sobre o Senhor Jesus e sobre o reino de Deus. As parábolas de Jesus são vivas e têm muito a nos ensinar. Entenda que cada parábola é uma convocação de Jesus a uma decisão para o arrependimento e para vivermos uma vida de fé, esperança e amor. Então, daqui para frente, nós vamos ver cada parábola, vamos se aprofundar em cada uma delas e a gente vai observar que todas elas têm uma aplicação espiritual para as nossas vidas e aplicação espiritual para a vida dos seus alunos também. Então, enquanto você ministra elas, que você possa transmitir o significado, o eixo principal que Jesus estava querendo dizer quando relatou cada uma delas. Tempo certo, que será uma lição abençoada, desafiadora, né? Porque quando nós tratamos de explicar algo, é sempre desafiador, mas Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe dar graça e esse trimestre também será um trimestre abençoado em nome de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, quando nós contamos a parábola de Jesus, meus irmãos, Ele vai conosco, dando a direção, dando norte e mostrando o caminho. Meus queridos, esse programa é um oferecimento da ADC TV. Peço a você deixar o seu like aí nesse vídeo, se inscrever no canal, fica ligado nas próximas programações. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula.